Sejam muito bem-vindos ao Dois Nerds de uma Bíblia no YouTube, sua dose necessária de teologia e nerdice. E hoje, dois nerds estão reunidos aqui para falar de um assunto que nós também gostamos, apesar de a gente não falar diretamente a respeito desse assunto, que é sobre teologia, amiguinha. Teologia. O estudo da teologia, né? Exatamente. Afinal, para quem eventualmente ainda não sabe, não se ligou, não acompanhou bem todos os nossos casts, eu e o Beto somos professores de teologia. Então nós temos formação teológica, nos dedicamos a isso e tentamos ensinar, né? Tentamos, é um exercício bastante corriqueiro, ensinar teologia para os nossos estudantes que chegam ali na instituição onde nós damos aula. E a gente quer falar um pouco sobre isso com vocês hoje. Por que estudar teologia? Como que foi pra gente? Comentar um pouco aí nossa experiência dentro desse assunto. E é engraçado que é muito amplo, né? Eu sou professor de teologia. Tá, mas... E aí? Do que você dá aula? Sim, Quando a gente fala só isso, parece que tá tudo num pacote. E, na verdade, isso é pra qualquer profissão, qualquer professor. A gente fala isso, sou professor, sei lá, de matemática, certo? Mas que área da matemática necessariamente você dá aula? Às vezes é tão mais fácil a gente simplesmente jogar o curso como um todo, né? Mas a gente tem aí muita área, temos as 4 grandes áreas da teologia, mas quando a gente fala assim, sou professor de teologia, é algo tão amplo. Não, com certeza. Não, o quê? Até porque tem muita coisa e a gente não sabe de tudo, né? Até mesmo dentro da área que a gente atua, né, dentro da teologia, nós não temos um conhecimento muito vasto, mas tentamos. Acho que a coisa mais legal de um professor de teologia, pelo menos é o que eu vejo e é o que eu me esforço para fazer como docente, é a gente ter a ciência que a gente não deixou de ser aluno e que a gente continua tendo que estudar, continua tendo que ir atrás de livro, continua tendo que ir atrás de material, porque ensinar teologia acaba sendo uma responsabilidade bem maior do que simplesmente aplicá-la ou praticá-la na nossa vida ou nos outros ambientes em que estamos inseridos. Quando a gente fala sobre teologia, diferente de outras linhas de conhecimento, de outros cursos, a gente também está falando um pouco sobre chamado e sobre igreja, né? A teologia, ela não é uma ciência que se forma só pelo conhecimento, pelo estudo. Ela é uma ciência que vem da relação com Deus. Então seria a ampliação científica do que a gente vive dentro da igreja. Então a gente está falando de algo um pouco maior, um pouco... transcende um pouco a nossa existência humana como simples pessoas e cai um pouco da responsabilidade, eu vejo assim, pelo menos, né, de estudar a Deus, estudar o eterno. E aí você entra... Então, é uma ciência que é quase como se eu falasse assim, que é uma ciência que estuda o culto. Olha que aí você entra até num assunto que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Mas para você estudar teologia, você tem que ter fé em Deus? Nós cremos que sim. Né? Nós somos teólogos que entendemos que um pressuposto para você, né? O que antecede a teologia, o que antecede qualquer reflexão teológica é a fé em Deus. Dentro da teologia nós não discutimos se Deus existe ou não. Nós partimos do pressuposto de que Ele é o Deus eterno, Ele é real e Ele está revelado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Então isso é um pressuposto, nós entramos com uma fé nisso. É a partir dessa fé e desse pressuposto que a gente coloca os outros métodos de se fazer teologia. É diferente de outras áreas, onde a fé é uma ciência, por isso que ela é uma ciência peculiar, como o Beto falou, de outras áreas que você pode fundamentar toda a sua análise, toda a sua metodologia com base em um experimento de laboratório, em uma observação de um evento da natureza. É assim que funciona nas ciências naturais, é assim que funciona nas ciências exatas, mas não é assim que funciona na teologia. Porque a teologia, ela parte de um pressuposto, ela parte de um âmbito de fé, e depois desse âmbito de fé, ela se organiza como uma ciência. E a gente também tem que pensar que quando a gente fala sobre teologia, é teo, Deus, logia, conhecimento, estudo. Isso. É o estudo de Deus, né? Então a gente vai partir do princípio, nós dois, que somos cristãos reformados aí, então a gente vai partir do princípio de uma teologia cristã reformada minimamente, talvez até uma avivado mais no meu caso, mas é um cristianismo, né? Há o teólogo que vai estudar outra linha de teologia que vai se relacionar com outras religiões.
Então a gente faz, né, quando a gente fala de teologia, a gente faz um estudo geral das religiões, mas no nosso caso, a nossa linha de estudo é dentro do cristianismo, que é a nossa religião. Então a gente pressupõe essa fé nossa na pessoa de Cristo e estuda isso, né? Então a gente vai ter aí, se você for olhar instituições de ensino superior, existem as instituições confessionais e as não confessionais. Nós estudamos numa instituição confessional. Então a gente tem uma linha definida do que nós vamos estudar dentro do grande âmbito da teologia. O que também tem um pouco está relacionado com a relevância que nós vemos no estudo teológico, né? A gente coloca a nossa fé nessa relevância. Então, por que eu vou estudar teologia? Para conhecer mais a minha fé, para entender o Deus a qual eu sigo. Agora, pode falar. A relevância está muito vinculada também àquilo que você falou inicialmente, né? A vocação também, né? Ela tem, querendo ou não, ela caminha junto aí, né? A gente vai buscar conhecer mais de Deus na teologia. Porque teologia não dá dinheiro, tá, gente? A gente já adianta isso pra vocês. Teologia não dá dinheiro. Você não fica rico fazendo teologia. Você não fica rico dando aula de teologia. Então, ninguém faz teologia porque vai ficar rico, milionário, vai ser bem sucedido, assim, nossa, uma profissão que eu vou comprar a casa do ano e o carro do ano. Não se iluda, não vai ser isso que vai acontecer. Mas a gente vai ficar aliviado por estarmos cumprindo o nosso chamado, cumprindo a nossa vocação. Por isso que é tão importante e tão relevante a teologia, pelo menos pra nós, né, amiguinho? A gente tá cumprindo uma vocação. O que dá pra fazer com teologia no final das contas? Não dá pra ganhar dinheiro? Rapaz, o que dá pra fazer? No nosso caso, a gente apelou pra sala de aula, né? Você vira professor. A gente foi pro lado acadêmico, né? A gente abraçou aí a academia, que é uma possibilidade. E é interessante que quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha ponderado isso, né? Não imaginei que dava pra dar aula. Nossa, eu nunca pensei em ser professor. Não, eu fui acreditando no chamado pastoral, que é o que ainda acredito, quero deixar isso bem claro. Não mudei de acreditar nisso. Mas eu fui pensando no chamado pastoral e dentro da faculdade, estudando, eu vi essa possibilidade do acadêmico e gostei. Né? O meu amiguinho já foi diferente. Exatamente. Eu sou professor e era minha intenção desde o início. Minha intenção desde o início foi, quando eu ingressei na graduação, eu entendi que a minha vocação, meu chamado era para educação teológica. Tive isso muito convicto desde o meu primeiro ano e caminhei com isso, construí isso desde o meu primeiro ano, a poder dar aula, lecionar e tudo mais numa instituição de ensino teológico, né, como eu estou hoje, e estou nela, inclusive, desde a minha graduação. Né, nunca saí dessa instituição no âmbito educacional. Apesar disso, durante a minha caminhada acadêmica, assim como o Beto foi um encontro com a parte docente, o meu foi com um lado mais pastoral. Então hoje eu também tenho uma vocação nesse âmbito pastoral. Exerço já, não sou ordenado pastor, mas exerço algumas funções pastorais na minha comunidade local. Mas tenho um chamado para educação teológica. Então, o que você faz com teologia vai depender muito do que Deus te vocacionou para fazer, te chamou para fazer. Nós queremos muito nisso. De jeito, vou falar aqui da minha amostragem como professor. Todos os alunos que entraram na instituição, ou que eu tive contato em algum momento, e que não tinham vocação, aconteceu duas coisas. Ou foram vocacionados durante o curso, graças a Deus por isso, ou desistiram do curso. Porque realmente não faz sentido você seguir na teologia sem ter uma vocação. Não tem como. Você vai exercer onde? Vai aplicar onde todo o teu conteúdo? Todo o teu conhecimento? Tem que ser em algum lugar. Tem a vocação para ser professor, então você vai aplicar na docência. Tem a vocação para ser pastor, então você vai aplicar no pastorado. Você é missionário, vai aplicar na missão. Você é produtor de conteúdo para a internet, vai aplicar na produção de conteúdo para as redes. Mas alguma vocação você tem que ter para fazer a teologia. Senão, realmente vai ser muito desafiador você fazer. Isso é um pressuposto nosso, tá, gente? Tem gente que discorda da gente, tá tudo certo. Mas a gente pensa que todo conhecimento deve, de alguma forma, tem que ser aplicado, né? Quando a gente pega um conhecimento técnico, as aplicabilidades dele são muito maiores. Então eu venho de uma formação do design, né? Sou designer de formação, mas eu não sou designer de atuação.
Mas hoje, o conhecimento que eu adquiri por toda a minha caminhada de design me é útil para muitas coisas. Porque é um conhecimento técnico, conhecimento técnico não se joga fora, né? Mas, quando a gente pensa nesse conhecimento teórico, teológico, a não ser que você aplique dentro de uma realidade, tipo igreja, acadêmico, não tem lá muito aonde você aplicar. Você vai aplicar os princípios no resto da sua vida, beleza, ok. Mas você não vai pegar, não, vou sair aqui do âmbito da teologia, vou virar desenvolvedor de sistemas e vou usar a teologia como desenvolvedor de sistemas. Cara, a não ser que você faça um sistema para igrejas, não vai. E pegando... não é tão aplicável em outras áreas do conhecimento. Sim. Não teóricas e não de humanas, né? Você fala de uma sociologia, de uma filosofia, uma psicologia, aí você tem relações mais fáceis de se comunicar, mas áreas mais técnicas e práticas acabam não conectando tanto. É o grande problema das ciências humanas, né? Como um todo, a teologia faz parte, apesar da sua peculiaridade, das ciências humanas, e a teologia, ela vive esse grande desafio de o que vive-se no Brasil, as ciências humanas. Qual é a função disso? Para que eu vou fazer uma ciência humana? Como que isso se reflete na sociedade? Eu sempre comento para as pessoas, quando eu ouço esse tipo de debate, por ser, assim como o Beto tem uma formação prévia em algo mais técnico, eu também tenho formação administrativa, né? Então eu tenho uma outra formação e ela ajuda muito na minha vida como um todo, né? Eu utilizo muita coisa na minha vida que eu aprendi nas minhas formações administrativas. Mas a teologia... beleza. Qual é a função na sociedade? Por que eu vou fazer uma teologia, uma filosofia, uma história e tal? A teologia tem a peculiaridade da vocação, mas tem uma coisa que todas as ciências humanas fazem. É fazer a gente refletir em questões éticas, realmente. Fazer a gente refletir em os rumos, as decisões e os porquês das coisas que nós decidimos fazer na nossa sociedade. Então, quando a gente vai... Tanto é que se você pegar uma matriz curricular, uma grade horária de um curso das ciências exatas ou da natureza, você vai ver que vai ter pelo menos uma, duas, até 3 disciplinas que têm vínculos com as ciências humanas. Questão de ética, por exemplo. A ética está sempre no âmbito das discussões de qualquer ciência, seja ela natural, seja ela exata, seja ela humana. Porque todas as ciências lidam com o ser humano de alguma forma. E como eu tomo decisões num âmbito mais humanizado, isso é ética. Todas as ciências carregam em si uma introdução à filosofia, porque tudo nasceu nas ciências humanas, né? Toda a organização da ciência, do pensar científico, da lógica. Lógica é filosofia. A lógica tem suas raízes na filosofia, não é na matemática, não é na informática, é na filosofia. Daí depois é que ela foi se aprofundando, né, e assumindo um aspecto mais específico das ciências exatas. Então, a gente vai observando que as ciências humanas, elas têm uma raiz reflexiva do porquê, da forma, né, o método, né, o famoso método, o caminho que cada ciência vai utilizar para trilhar o seu jeito de fazer as coisas. Tudo isso, por incrível que pareça, quem faz são ciências humanas. São as pessoas das ciências humanas que refletem no como e no porquê das coisas. E aí as outras ciências vão lá e executam, realizam, botam em prática todo esse processo, aprofundam ele com as suas peculiaridades de ciência e desenvolvem e aplicam isso. E no final das contas, se você não for utilizar praticamente, aplicar no seu dia a dia como profissional, o estudo da teologia serve para um grande crescimento como pessoa, como cristão, né, compreensão do que é Deus, de como funciona a sua revelação e outros elementos. É um passo muito diferente do que uma escola bíblica ou um curso educacional dentro da própria igreja, né? A gente está falando aí de 4 anos, de uma estruturação de 4 anos de estudo, com amplo aprofundamento em cada área onde a gente fala sobre Deus. Então, assim, no final das contas, as ciências humanas, elas edificam o ser no seu dia a dia. Então, não há você vai perder de estudar teologia, mas há uma aplicabilidade pequena para o estudo da teologia dentro do âmbito profissional. Então, a não ser que você vá ser pastor ou professor, você tem pouca coisa para ganhar dinheiro, realmente, assim, para viver usando a teologia. Agora,
eu acho que o estudo da teologia como uma segunda graduação para quase qualquer pessoa que seja cristã, eu acho de extrema relevância. Com certeza. Eu acho legal. Com certeza. Peraí que a Kiara vai querer descer lá aqui pra frente. Isso, Kiara. Faça barulho. Abençoada por Jesus. Dá oi pra nós, Kiara, Isso. que a gente quer te A ver. Kiara, gente. Ela está aqui. Oi, Kiara. Todos os vídeos e podcasts da minha fã número 1 é ela. ela gosta de ver na raiz o negócio. Na origem já. É uma boa teóloga. Mas a menina estava falando ainda só, né, pra essa questão da profissão, né? Acho que é legal pro pessoal talvez saber como que foi pra gente, né? Às vezes quando a gente conta um pouco da nossa experiência, talvez o pessoal até veja e se identifique como que foi pra nós. E eu eu vou falar um pouco de mim já, eu já me introduzi no negócio. Quando eu fui fazer teologia, eu não tinha pretensão de ter uma primeira formação em teologia, eu não tinha pretensão de ter viver de teologia propriamente dito, né? Eu tinha outros planos profissionais para minha vida que não tinham nada a ver com teologia, inclusive, né? Então eu tenho a formação na área de administração, eu tinha a pretensão de fazer ainda medicina, me dedicar à área da saúde. Meu objetivo era ganhar muito dinheiro, era ser rico. Minha mãe é professora, né? E ela gosta sempre de lembrar, né, que como eu sou professor também, ela gosta de lembrar, né? Ah, filho, lembra até hoje quando você falava que você ia ser o rico da família. E agora nós estamos juntos na docência, né? E eu falo, é verdade. Então eu mordi minha língua, porque eu falava que eu ia ser o rico da família. E cá estou eu, né, penando na educação brasileira como professor. Rico espiritual. Rico espiritual. A minha avó falou isso quando eu não passei medicina. Você é um médico, vai ser um médico de almas. Eu queria morrer. Eu queria morrer. Aí eu acabei entrando na teologia como uma falta de opção. Eu não passei medicina, daí eu passei em biologia e passei em teologia. Então eu estudava ciências biológicas de manhã na UFR e estudava teologia à noite na FAMAPAR. E os dois cursos presenciais. E no primeiro semestre já deu um bug no meu cérebro. Eu tive uma crise de ansiedade terrível. E aí eu tinha que escolher um curso. Eu entendi dessa crise, nas minhas orações com Deus e tal, eu entendi que eu tinha que escolher um curso. Eu tinha que escolher uma das duas formações. Ou ficar na teologia e continuar me aprofundando naquilo que eu tinha planejado como ciência humana, ou seguir na teologia, naquilo que Deus já tinha me direcionado de alguma forma. Eu tinha o direcionamento para teologia desde muito cedo. Eu sempre entendi que era para onde eu tinha que ir e eu sempre fugi. Eu nunca quis seguir por ser neto de pastor e ver o quanto o ministério pastoral e o mundo da igreja é punk em muitos aspectos. E eu falava, eu não quero isso para minha vida. Eu enchia a boca para falar, não vou ser pastor, não vou trabalhar com esse negócio, eu não vou sofrer, né? Como meu avô tem sofrido, né? Uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, mas apanhando e sofrendo e penando e tanta coisa. E eu não queria ser. E aí, nessa crise de ansiedade, eu entendi muito forte de Deus, você vai seguir na teologia. Aí eu lembro dessa conversa com Deus, eu falar para ele, o senhor vai me botar na teologia, eu tenho sentido desde sempre a educação teológica, o senhor vai abrir portas na área da teologia para mim. Porque então eu vou sobreviver, vou viver de teologia. E cara, Deus foi abrindo as portas. Eu posso falar com muita tranquilidade. Tudo que eu tenho hoje no âmbito profissional, as oportunidades que eu consegui, foram mediante muito trabalho, sim. Mediante, não vou aqui ficar tendo falsa modéstia, me considero competente no que eu faço hoje. E mediante, principalmente, Deus oportunizando. E acho que o meu único papel foi aproveitar essas oportunidades e dar o meu melhor nelas. Foi isso. E graças a Deus, eu falo até de viver e não sobreviver, porque nada tem faltado. Então, apesar de não ser rico, tenho minha casinha, tenho meu carro, tenho minhas coisinhas que dá pra comprar, dá pra fazer uma viagem de vez em quando, e gente, tá maravilhoso, cumprindo o meu chamado na minha instituição de ensino, na minha igreja local, e é isso. E pra você, amiguinha, como foi? Eu acho que eu acho que eu cumpri meu chamado. Eu acho que essa frase, assim, ela soa pra mim, assim, na minha orelha, quase como minha graça de passo, sabe? Mesmo que não desse pra comprar necessariamente as coisinhas, mas dando pra pagar os boletos no final do mês e não faltando dinheiro pra sobreviver ou pra viver, cara, abri mão de muita coisa pra estar onde eu tô hoje e não bate arrependimento.
Boa. Eu entrei na teologia um caminho meio contrário. Eu falei pro meu pai, né? Pai, eu vou fazer teologia. E instantaneamente ele, não vai. Não. Porque meu pai é pastor e sofreu muito, né? A gente fala um dia sobre isso, gente, mas assim, a vida do pastor na grande realidade brasileira não é fácil. É um grande desafio. A maior parte das igrejas, às vezes sem estrutura, às vezes sem condição. A gente ainda veio de uma igreja legal, uma igreja bem estruturada, já aí com seus 50 anos de história, sei lá. E aí eu tive que provar o chamado pros meus pais. Como que se prova um chamado, meu amigo? Eu tive que provar. E teu pai foi. Mas assim, Deus é bom, e eu consegui provar esse chamado pra ele, que eu precisava. Hoje, meu pai só quer falar de teologia. Né? E eu fui num caminho um pouco diferente, porque eu fui pensando na igreja e no chamado pastoral, e as coisas se inverteram pra eu entender que, tipo, cara, Deus tinha muito pra mim no acadêmico. Hoje eu me realizo demais estando em sala de aula e produzindo conteúdo. E a minha caminhada ministerial tomou outro rumo. Então é muito interessante como Deus trabalha. Tem um livro que já falamos no nosso Instagram, que é um livro escrito pelo John Piper e pelo Don Carson, que é exatamente isso. Cada um deles, apesar do Piper hoje ser conhecido como grande pastor, ele começou a caminhada dele no mundo acadêmico, e o Carson, que é conhecido como grande professor, começou a caminhada dele como pastor. Então, e hoje eles se consideram o contrário, né? O Piper é um pastor, professor, e o Carson é um professor, pastor. Então, quando a gente se coloca à disposição de servir a Deus e de seguir o caminho que Deus quer pra gente, Ele vai trilhar o nosso caminho, Ele vai desenhar da forma que Ele quer. E a gente vai se encontrar, né? Seja no acadêmico, seja no ministerial. É muito interessante. Mas eu acho que se colocar diante dele, fazer o nosso melhor, e essa frase, realizar nosso chamado. É isso aí. Vai ser bom. Pode ser difícil. Pode ser um perrengue. Pode ser que você vai chegar no final do mês e você não vai estar ganhando o dinheiro que você sonhou quando você estava no ensino médio. Pode ser, provavelmente. Mas vai ser o suficiente, porque a gente se sacia em cumprir o necessário, nosso chamado em Deus. Eu acho que eu vou por esse caminho na minha vida. Ótimo. E cara, é maravilhoso a gente cumprir nossa vocação e ver como Deus cuida para garantir que a gente consiga viver tranquilamente, a gente viver em paz. São coisas extraordinárias, assim. A gente fala pouco no nosso podcast, às vezes, desse âmbito mais do chamado, da vocação e do cuidado de Deus, mas acho algo importante para trazer. A gente vive esse cuidado de Deus diário, né? Justamente pelas dificuldades financeiras, dificuldades de abertura profissional. A gente vê às vezes as pessoas discutindo, né, parâmetros de sucesso profissional, e você acompanha. Eu pelo menos acompanho bastante o pessoal no YouTube, né, que fala de sucesso profissional e tal, para ir trilhando algumas coisas na vida, e a gente vê tantos critérios confusos, né, do que é sucesso, e daí a gente olha para nossa área teológica, pô, como que eu vou aplicar isso na minha área? Porque no final das contas a nossa área tem um critério muito vocacional e muito da fé e do cuidado de Deus. Então, talvez aí, se você está vendo esse vídeo aí pensando, eu tenho vocação teológica, eu não tenho, ore muito para entender se você tem essa vocação, porque se você entrar na teologia sem ter ela, pode ser que você descubra que você não tenha mesmo e se frustrou na formação. Ou pode ser que você entre meio duvidoso, né? Eu tenho alguma coisa, mas não sei meio para onde ir. Talvez na teologia você vai descobrindo e vai ter a sua formação ali e vai poder executar. Mas busque entender bem seu chamado, sua vocação, aquilo que você entende que é o lugar que Deus quer te usar nesse mundo todo aí. E tem muita coisa para fazer nesse mundo, fique bem tranquilo. A obra de Deus é bem grande, tem bastante coisa. Tem espaço para qualquer indivíduo entrar. Exato. E se eu posso terminar pensando em algo assim, é que não tenha medo também de ser duplamente vocacionado. Isso aí. Não tem problema nenhum em você estudar outra coisa e depois ir para teologia, ou estudar teologia, mas efetivamente trabalhar em outra área. O chamado de Deus pra gente não é todo mundo dentro de uma igreja trabalhando. A gente pode ser bênção e usado por Deus em outras áreas, né? Deus quer advogados, médicos, engenheiros, youtubers, produtores de conteúdo, roteiristas, atores,
pessoas das mais diversas áreas que tenham essa fé em Deus e sirvam e vivam, trabalhem fazendo o seu melhor nessas áreas como se estivessem trabalhando para Deus. Eu acho que a vida com Deus é muito maior do que simplesmente igreja e mundo, né? A gente tem que conectar tudo.